O eterno crepúsculo de Roma. Imagine-se caminhando por uma metrópole que há séculos pulsa como o coração do mundo. Roma, onde o tempo girava ao redor do Senado e do Coliseu, onde imperadores marchavam como deuses e as legiões eram a personificação do poder. Agora imagine essa mesma cidade sendo reduzida ao silêncio. Suas estátuas quebradas, templos profanados e o povo, outrora orgulhoso, rendido ao medo. Esta não é a introdução de um épico fictício. É história, é realidade. Roma, o império que se dizia eterno, caiu. Mas a sua ruína não foi um trovão súbito. Foi um trovão longo, arrastado, moldado por décadas de rachaduras internas e ameaças externas. A queda do Império Romano do Ocidente não foi apenas o colapso de uma civilização. Foi o fim de uma era que redefiniu o mundo como o conhecemos. Neste vídeo, mergulharemos nos bastidores dessa derrocada, com especial atenção ao papel dos chamados bárbaros. Povos que, longe de serem meros selvagens, se tornaram os protagonistas de uma nova era. Vamos reconstituir a jornada dos visigodos, vândalos, hunos, saxões e francos, e entender como eles encontraram nas cinzas da Grande Roma o palco para escreverem seus próprios destinos. Prepare-se para uma viagem pela decadência, glória e transformação. Deixe o like, inscreva-se e prepare-se para uma das maiores histórias já contadas. 1. A ascensão e a grandeza de Roma. Roma nasceu pequena, à beira do Tibre, e cresceu como um furacão de civilização. No seu auge, comandava territórios que iam da Britânia ao Egito, da Espanha à Mesopotâmia. O segredo de sua expansão não foi apenas a força militar, mas também uma política de integração e infraestrutura, estradas, aquedutos, direitos civis e uma administração que por séculos sustentou a Pax Romana, uma paz imposta pela espada, mas regida pela ordem. Entretanto, o gigantismo territorial tornou-se seu próprio inimigo. Com regiões tão vastas, as distâncias físicas refletiam-se em distanciamentos políticos e culturais. Enquanto Roma brilhava no centro, suas províncias tornavam-se periferias esquecidas, presas entre a lealdade ao imperador e a necessidade de sobreviver por conta própria. 2. A crise econômica e social. A estrutura econômica romana era sustentada por uma base agrária e o trabalho escravo. Com o fim das grandes conquistas, a fonte de escravos secou e a produção declinou. A inflação cresceu como uma praga. Moedas eram desvalorizadas, impostos aumentavam de forma sufocante e a desigualdade social atingia níveis perigosos. Pequenos proprietários abandonavam suas terras. Assim, surgia uma prévia do sistema feudal. Enquanto isso, nas cidades a corrupção minava o Estado. Os senadores, outrora líderes da República, tornaram-se símbolos de egoísmo e decadência. O povo empobrecido e sem esperança via nos bárbaros não apenas invasores, mas alternativas. 3. A fragilidade política e militar. O século III d.C. ficou marcado pelo caos institucional. Em menos de 50 anos, Roma teve mais de 20 imperadores, muitos dos quais assassinados. A autoridade central desaparecia, substituída por generais ambiciosos e guerras internas. Bárbaro era todo aquele que não falava latim ou grego. Mas essa definição esconde a riqueza de culturas complexas: visigodos, ostrogodos, vândalos, francos, saxões, hunos. Povos diversos, com líderes carismáticos, códigos de honra e religiosidade própria. Longe de serem meros saqueadores, foram também soldados de Roma, aliados temporários e, mais tarde, fundadores de reinos duradouros. A visão romana os desprezava, mas, como veremos, foi esse desprezo que ajudou a cavar a própria cova do império. 5. Os motivos das migrações bárbaras. Empurrados pela chegada dos hunos e atraídos pelas promessas do solo fértil romano, os bárbaros migraram em massa. Era uma onda humana que não podia ser contida.
Os visigodos buscaram refúgio dentro das fronteiras romanas. Foram maltratados e se revoltaram. Outros vieram não como aliados, mas como conquistadores. A crise climática e a escassez também contribuíram. O esplendor de Roma era um farol para povos que desejavam mais do que apenas sobreviver. Desejavam prosperar, mesmo que sobre as ruínas de um império. 6. A fúria dos hunos e o efeito dominó. Os hunos foram o estopim. Liderados por Átila, invadiram a Europa como uma tempestade de aço e fogo. Sua chegada provocou uma reação em cadeia. Os povos germânicos fugiam para dentro de Roma, empurrando uns aos outros como peças de dominó em queda. Átila era temido como uma entidade mítica. Sua derrota na Batalha dos Campos Cataláunicos foi apenas um respiro. Quando morreu, seu império nômade se desintegrou, mas os danos já estavam feitos. Roma nunca mais seria a mesma. 7. Os saques de Roma. Em 410, os visigodos liderados por Alarico, antigo general romano, saquearam Roma. Em 455, os vândalos fizeram pior. Embora evitassem destruição total, o impacto simbólico foi devastador. Roma, o centro do mundo, havia sido violada. Pela primeira vez em séculos, sua imagem de invencibilidade foi destruída. Esses saques não foram apenas ataques militares. Foram declarações. O império estava nu diante do mundo. 8. O fim oficial. Rômulo Augusto e Odoacro. O último imperador do Ocidente foi uma ironia histórica. Rômulo Augusto nomeando o começo e o apogeu de Roma. Mas ele era apenas uma marionete. Em 476, foi deposto por Odoacro, um general bárbaro que se recusou a nomear um novo imperador. Em vez disso, devolveu as insígnias a Constantinopla, encerrando simbolicamente o Império Romano do Ocidente. Mas Roma não morreu ali. Ela renasceu como símbolo, como memória, como legado. Parte final: o legado dos bárbaros. A queda de Roma não foi o fim, mas uma metamorfose. Os bárbaros, antes inimigos, tornaram-se os novos senhores, fundaram reinos, abraçaram o cristianismo, preservaram e transformaram a herança romana. Da escuridão nasceu a Idade Média, e das ruínas ergueram-se os alicerces da Europa moderna. Roma caiu, mas como toda lenda verdadeira, ela não desapareceu. Seus ecos ressoam nas línguas que falamos, nas leis que seguimos, nas ideias de justiça, república e poder. E é por isso que contar essa história é mais do que lembrar o passado. É entender quem somos no presente. Se você chegou até aqui, comente: Roma vive em mim. E prepare-se para os próximos episódios, porque a história não acabou. Ela apenas mudou de forma.